Eu quero o abre-alas aqui do Mano Ferreira, até porque foi um daqueles dias e tanto, né? Luiz Fux dando realmente uma sustentação jurídico-teórica, muitos até dizendo que pode ser o habeas corpus do futuro, como se fosse a sustentação jurídica, como se ele tivesse defendido os réus melhor que os próprios advogados. Você achou o quê nesse sentido? Muito bom dia, Marinho. Em primeiro lugar, a existência da divergência do ministro mostra o espaço para a pluralidade de ideias, mostra que nós vivemos sob o Estado democrático de direito, onde há espaço para a divergência e não sob uma ditadura de toga, como muitas pessoas tentavam colocar. Segundo aspecto que eu acho muito importante que você trouxe é que essa perspectiva de que o voto foi plantado para a mudança de ventos políticos mostra como a nossa sociedade não confia na estabilidade das regras e da jurisprudência da Suprema Corte, o que por si é um sintoma da deficiência institucional do império da lei. Isso a gente ainda vai discutir, e muito, sobre tudo que foi protagonizado ontem ali na primeira turma, Luiz Fux roubando a cena. Basicamente, 14 horas, a gente está falando de um voo São Paulo-Dubai, que o Fux conseguiu trazer o teor na íntegra do seu voto. Mas, de qualquer forma, ponto a ponto, reflexo político e também a dinâmica para o 5º dia de julgamento é o que a gente vai estar trazendo no detalhe, não sem antes entender todos os bastidores, os reflexos da movimentação que a gente viu ontem por Brasília, agora com o nosso repórter André Anelli, meu xará André Anelli, agora que já está posto, inclusive, na frente do Supremo Tribunal Federal. André, meu xará, conta pra gente, até porque a sessão foi reprogramada para começar às 14 horas, 2 horas da tarde, mas já tem muita coisa pra gente repercutir e comentar aqui, não é mesmo? A palavra é sua. É isso aí, xará. Muito bom dia para você, a toda a turma do Morning Show e para quem está ligado aqui na Jovem Pan. Movimentação, por enquanto, muito morna aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal, onde logo mais, às 2 da tarde, acontece então o penúltimo voto dessa série da primeira turma, dos 5 ministros, dessa vez o voto da ministra Carmen Lúcia. A expectativa é que ela siga, sim, o entendimento tanto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, e do ministro Flávio Dino, que foi o segundo a votar e que acompanhou em grande parte o voto do relator. Então, com o voto de Carmen Lúcia, a expectativa é que esse placar fique em 3-1. Logo depois, deve haver também o voto de Cristiano Zanin, ele que é o presidente da primeira turma da Suprema Corte, e com expectativa, igualmente, assim como Carmen Lúcia, também de acompanhar o voto do relator. Por conta, inclusive, desses posicionamentos, a expectativa é que o voto tanto de Carmen Lúcia quanto de Cristiano Zanin seja bem mais rápido. Deve ser de cerca de 1 a 2 horas o voto de cada um deles. Você estava citando agora há pouco, né, André, aí no estúdio, as mais de 12 horas que o ministro Luiz Fux acabou levando para manifestar o voto dele no dia de ontem, isso que inclusive provocou a reprogramação do início da continuidade do julgamento nessa quinta-feira para as 2 da tarde. Esse voto de Luiz Fux foi muito demorado, já era esperado que ele demorasse nessa quantidade, porque como ele abriu divergência, inclusive votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e pela nulidade de todo o processo, ele precisou usar todo esse tempo para embasar do ponto de vista jurídico, para argumentar toda a sua divergência em relação ao relator, o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, como não deve haver grandes divergências como a de Luiz Fux nos votos de Carmen Lúcia e também de Cristiano Zanin, a expectativa é que os 2 votos sejam bem mais rápidos, levando de cerca de 1 a 2 horas, deixando então para sexta-feira, o dia de amanhã, a última sessão, uma sessão apenas para a aplicação da dosimetria, ou seja, do tamanho da pena para cada um dos réus que nesse momento são acusados de tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes também no âmbito de tentativa de permanecer no poder após as eleições de 2022. Por enquanto, André, turma aí do Morning Show, você que acompanha a Jovem Pan News, vocês podem perceber que aqui atrás de mim a movimentação é muito tranquila. Apenas alguns colegas jornalistas, colegas de imprensa que já se fazem presentes aqui, assim como nós também,
muito por conta também daquele cenário que a televisão exige, a presença do repórter no local, mas fato é que o julgamento começa apenas realmente às 14h. Ele será retomado com o voto de Carmen Lúcia e a movimentação em si, a chegada de parlamentares da oposição, aqueles parlamentares também do apoio ao atual governo e ainda os advogados que eventualmente passam por aqui e acabam deixando algumas informações para a gente. Toda essa movimentação só deve acontecer a partir de 13h. Mesmo assim, a gente segue acompanhando daqui. André. Vou acionar Aninha Beatriz Risso e David de Tasso, sempre graciosa, sensível, contundente. Aninha Beatriz Risso aqui com a gente e também minha dupla David de Tasso. Damas primeiro. Aninha, seus principais destaques em relação ao dia histórico que presenciamos ontem. Palavra sua. Oi, André, bom dia nossa audiência. Realmente, eu acho que foi uma grande surpresa, né? Estavam todas as pessoas esperando que fosse um julgamento um pouco mais homogêneo, por assim dizer. E eu acho que esse voto acabou trazendo ainda mais inflamação para essa polarização que a gente está vivendo. Veja, eu assisti grande parte do voto, embora, como você mencionou, tenham sido praticamente um voo São Paulo-Dubai. Literalmente. Exato. E tem muitas coisas com as quais eu concordo e muito, inclusive. Mas o que mais me chamou a atenção, sem sombra de dúvidas, foi o fato de que houve uma mudança de entendimento, uma mudança de interpretação do ministro Luiz Fux ao longo dos últimos meses. Porque ele condenou dezenas ou, sei lá, centenas de pessoas pelos atos de 8 de janeiro, sem qualquer questionamento, por exemplo, quanto à competência do STF para julgar aquelas ações penais. Então, o que fica de pulga atrás da orelha, por assim dizer, é essa mudança tão repentina e inesperada de entendimento. Muito embora muitas das coisas que ele tenha colocado no voto dele tenham sido defendidas por mim ao longo dos últimos meses, porque eu acho que houve sim aí uma série de atos inadequados da perspectiva processual, e isso acaba contaminando esse julgamento. Agora, ao que me parece, né, David, o voto do ministro Fux não foi apenas um não para o momento, para o hoje, né? Ele claramente serve como um facho de esperança até para realmente... Ele demarcou ali no território, ali no terreno, dizendo o seguinte: uma acusação, ainda mais que tenha indícios profusos, provas volumosas, você precisa trançar os fatos de forma muito rígida e muito técnica, de uma formalidade quase impecável. E acho que nesse sentido que foi o espírito, né, a alma do voto dele, questionando a forma com a qual a própria defesa teve os seus direitos ali, enfim, completamente relativizados ou não entregues como mereciam, né? Acho que esse é um dos principais traços que a gente deveria destacar agora, né? Sem dúvida alguma, Marinho. A gente tem que enfatizar que, conforme ele mesmo colocou, um tsunami de provas, mais de 70 terabytes. Então, até estava conversando com uma pessoa ligada à tecnologia. Geralmente a gente, quando tem 1 tera de internet disponível no escritório, já é uma quantidade volumosa em relação à quantidade de dados. Então, imagina 70. Então, é muita coisa para que a defesa pudesse avaliar. Mas entre todas essas provas, essas evidências que foram colocadas nesse julgamento, na avaliação do Fux e na nossa também, pelo menos na minha, né, realmente não há elementos suficientes para a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e das outras pessoas também ligadas, porque o elo, a busca pela conexão de organização criminosa, de que realmente eles conseguiram e até tramaram esse golpe, não há evidências suficientes para comprovar de que eles participavam efetivamente de uma organização criminosa e de que eles pudessem, então, fazer com que aquilo efetivamente fosse adiante. Então, nenhum dos envolvidos, dos 8 réus, né, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, negou de que eles tivessem discutido, mas ficou apenas no campo da subjetividade. Então, esse é um ponto que é crucial. Calma aí. Outra questão também... Calma aí. Conforme foi acordado antes, a gente vai usar o mesmo critério aqui do STF. Enquanto eu falo, a gente não vai ter interrupções. As arguições você faz depois. Nossa, aplicou o precedente. Aplicou o precedente. Então, enquanto a gente vai discutindo, você... Não pedirei a parte. David de Tasso concluindo então, Então, eu acho que ele foi muito lúcido, né? Citando até mesmo juristas, foi muito técnico em relação
aos apontamentos que ele fez. O Fux se estendeu bastante, mas tudo para que ele pudesse, então, trazer questões que são muito importantes. Uma delas, a quantidade de provas e o pouco tempo que a defesa teve em relação a isso. Organização criminosa também, porque amparado na Constituição Federal, não dá para atrelar de que eles realmente configuram como organização criminosa. Outro ponto importante é quanto à questão das armas também, de uma violência armada, sendo que realmente não houve isso. E aí ele votou pela condenação de Mauro Cid, porque efetivamente delatou e até mesmo falou quais eram as questões que ele estava atrelado. E o então vice, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Braga Neto, porque realmente teria financiado, então, e até um plano para matar o ministro Alexandre de Moraes, além das outras autoridades, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Então ele trouxe esses elementos muito pertinentes, que uma visão técnica realmente do ministro Luiz Fux. Agora, mano, quero te acionar aqui, até porque um dos comentários que a gente fazia enquanto acompanhávamos aqui no detalhe o voto, ao longo da duração do Morning Show de ontem, foi o fato que haveria uma incoerência na forma com a qual o ministro Fux tratou, por assim dizer, a raia miúda, né? Os peões, por assim dizer, que vândalos, assim, inquestionavelmente vândalos, a gente pode e vem sendo discutido como a mão do ministro Alexandre de Moraes pesou na dosimetria, penas draconianas, excessivas, mas já é um salto inaceitável dizer que aquilo não aconteceu. De fato, eles levaram as vias de fato. Mas é outra coisa o fato de que... E o Fux, claro, condenou eles, né? Voltou para condenar. Outra coisa é essa postura de absolver pelo menos 5 réus integralmente, né? Que seriam os tubarões, ou os arquitetos, né? De tudo. Mas aí que está, talvez, o eixo central de contraste aqui, que eu queria a tua opinião. Até porque parece que o ministro Fux deixou um recado claro, um lembrete, que na democracia, para realmente uma acusação ser devidamente respeitada, ela precisa de formalidade impecável, assim, irretocável, jurisdição clara e a defesa respeitada com os seus direitos, e não criar a partir de uma tese ou de uma opinião, coisa que nós aqui, comentaristas, podemos ter, mas um juiz não pode partir do pressuposto de uma tese e começar a encaixar provas e indícios para provar essa tese. Então, acabou que esse ficou o grande contraste, né, sobre o que o ministro Alexandre de Moraes teria feito e o que o ministro Fux acabou delimitando. Você vê mais ou menos nesse ângulo, você entende quem acaba enxergando por essa ótica o que a gente viu ontem? Eu entendo, Marinho. Eu acho, inclusive, assim, desde o início desse processo, do ponto de vista do processo, eu concordo bastante com o voto do ministro Fux. Eu tenho sido um crítico da forma. Só que a gente precisa diferenciar nesse debate o que é o processo, que é muito importante, porque estamos falando de império da lei, de devido processo legal, de direito à ampla defesa, que são fundamentos essenciais de um país livre, de uma democracia liberal, do que é o mérito daquilo que está sendo julgado. E aí, eu acredito, Marinho, que o ministro Fux acabou promovendo com o seu voto uma tese que me soa muito esdrúxula. Por quê? Porque ele condenou, por trama golpista, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 2 réus, o Mauro Cid e o Braga Neto, dizendo que há provas irrefutáveis de que a trama não apenas existiu, como começou a ser executada. Exato, tem trocas de mensagens. Exato. Diante dos autos. E aí o ponto é... Aí o que tem... Primeira questão, então, vamos combinar o seguinte, todos têm direito às suas opiniões, mas não têm direito aos próprios fatos, né? A gente precisa ter o rigor dos fatos. Ótimo. Ou seja, o debate público brasileiro precisa avançar para o fato de que houve uma trama golpista, ponto. Não dá para falar em suposta trama a partir do voto do ministro Fux. Mas o que comprova? Houve uma trama golpista. Ele condenou 2 pessoas pela trama golpista. Então, mas tudo bem, mas quais foram as provas apresentadas nos autos desses 70 terabytes que evidenciam isso? Então, ele condenou 2 pessoas pela trama. A trama existiu. Eu acho que a gente está sendo eminentemente técnico ao ainda colocar suposta, dado que não houve uma conclusão. Exatamente. Então, mas de 5 juízes vão participar. 3 já disseram. E, portanto, já há maioria formada na direção. Veja só, que eu estou sendo rigoroso. Existia uma trama golpista, ponto. O grau de envolvimento de cada personagem nessa trama está sob julgamento.
Mas que houve a trama, houve. A gente precisa avançar o debate. Então, e quem está envolvido nessa trama? Segundo o ministro Fux, que já virou o herói da direita brasileira. Não, mas sem questão de lado. Mas também altamente vilanizado e atacado por setores da esquerda ontem nas redes sociais, inclusive com ataques de cunho antissemita. Exatamente. Inclusive judeu que é o ministro Fux, que até recebe minha solidariedade nesses tempos sombrios que a gente vive. E o que evidencia como as turbas organizadas de um lado ou de outro acabam se posicionando muito mais com o fígado em relação ao que torcem do que com respeito à divergência. E isso é algo abominável. A gente precisa restaurar no Brasil a capacidade de respeitar a divergência. E isso passa justamente por entrarmos em consenso a respeito do que são fatos. Então, é fato que houve uma trama golpista, é fato que o ajudante de ordens do presidente da República foi condenado por isso. E também é fato que no voto, veja só, no voto de Fux, ele trata Mauro Cid como o elo de conexão entre os golpistas. E o próprio ministro Fux ainda diz o seguinte: ele recebia mensagens de cunho golpista o tempo todo. Por quê? Porque todos os golpistas sabiam da sua adesão ao plano golpista, ao intento golpista. Ou seja, no raciocínio do ministro Fux, todos os golpistas sabiam que Mauro Cid, braço direito do presidente, era golpista, mas o presidente não sabia. Eu acho que eu já ouvi essa história antes. Todo mundo sabe que alguém é criminoso, mas o presidente não sabia. Mas é aquilo que se pode provar. Por que houve a anulação até mesmo em relação lá atrás do então presidente Lula? Eu não sou nenhum fã de Bolsonaro, muito pelo contrário. Tem várias ressalvas quanto à pessoa dele, principalmente no período da pandemia, sobre as falas proferidas por ele. Mas a gente tem que deixar de lado questões de torcida, até mesmo o fanatismo de lado. Vamos àquilo que se tem realmente no processo efetivamente. Tem alguma troca de mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro dando ordens para que realmente aquilo fosse praticado? Não tem evidência suficiente. Tem gravação de reunião ministerial, onde ele fala até de ABIN paralelo. Mas tudo bem, mas isso ser utilizado como live, ele colocar em xeque a questão do... usar a ABIN para espionar o opositor, não tá tudo bem. Mas hoje em dia existem... Hoje em dia existe não. A gente não pode normalizar o absurdo. A Agência Brasileira de Inteligência... Mas o que prova isso? O que prova que a ABIN foi utilizada... Da ABIN. Todos os registros lá do sistema First Mile, tá tudo nos autos. A gente está falando de fatos aí que foram encadeados, aí, fatos que transcendem coisa de 4, 5 anos até a culminação ali no 8 de janeiro, 70 terabytes de mensagens. Então, acho que o eixo central do julgamento acabou nesse contraste que foi criado entre voto do Fux e o ministro relator Alexandre de Moraes como um dos principais algozes do ex-presidente e de todos os réus, né, de que eu queria entender a opinião de vocês, inclusive engajando aqui no nosso chat, mas me parece que ficou muito claro o contraste que, através de uma tecnicidade ali rígida, o ministro Fux tentou, enfim, estabelecer de que o direito não pode ser baseado em teses, não pode ter teses como premissas. Exatamente. E juntar provas e indícios díspares de fora para poder criar um encadeamento que sirva a sua tese inicial, para aí sim provar a sua tese inicial, como se você já tivesse estabelecido as premissas, os eixos e tudo que você quer provar, e aí você vai juntando tudo até chegar à conclusão já pretendida na largada. Sabe uma coisa que eu acho preocupante, Marinho? Direito deveria ser baseado em fatos e provas. Eu entendo que isso é o sentimento de muitos aqui, e o ministro Fux, baseado no voto padrão São Paulo-Dubai, conseguiu provar isso ponto a ponto. Mas é a minha opinião, quero ouvir de vocês também, turbinando aí no chat, engajando com vocês, a gente vai estar aqui projetando na tela. E eu vou seguir aqui, antes de ouvir o David Tarso, seguir estimulando o debate, que está quente, está urgente, está necessário. Um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. O Morning Show volta já já. Para a gente seguir aqui contextualizando e enriquecendo o debate, se vocês me permitem, minha amada bancada, vamos lá com uma sonora, então, de ontem. Um trecho que reverberou e muito, não poderia ser diferente do voto do ministro Fux. Vamos lá. Ainda quando a vontade de violar a lei penal se anuncie por palavras ou scripts, não pode haver crime, senão se vai além da expressão inócua de um pensamento. Meus amigos. Aninha Beatriz Dias, vou te acionando aqui. O que você extraiu desse trecho e também do debate que a gente está
engatando aqui. Vamos lá. André, eu acho que a gente está falando a mesma coisa de formas diferentes. Porque, veja bem, existe uma questão que me parece até uníssona com relação à falta da formalidade necessária para o bom andamento de um processo. E aqui eu estou tirando torcida de lado, eu estou tirando a situação concreta. Mas é o fato de que quando a gente tem um processo, a gente precisa seguir regras. A gente precisa, e eu sempre falei isso aqui, especialmente pelo apelo político que esse processo tem, ele precisava ter sido feito da forma mais transparente possível, com o maior rigor possível. E eu volto com a Lava Jato, eu volto com o Mensalão, em que tudo acabou em pizza exatamente porque os julgadores deixaram de se atentar ao rigor processual. Quando o ministro Luiz Fux traz questões processuais que levam à anulação deste processo, eu estou 100% de acordo com ele. Porque, na minha humilde opinião, André, você colocar o ministro Alexandre de Moraes como relator de um inquérito do qual ele é diretamente vítima, porque existe um plano para matar o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. Desculpa, para mim não tem a mínima imparcialidade que se espera de um julgador de uma Suprema Corte julgando um ex-presidente. Isso não tem o menor cabimento. Agora, voltando a falar do mérito, porque o ministro Luiz Fux, ele trouxe todas essas barreiras processuais, mas ele também tratou do mérito. O Mano coloca, para mim, o que é verdade. Existiu uma trama. Você está questionando a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta trama. Não, mas espera aí. A gente está falando do voto do ministro Luiz Fux. Ele reconhece que existe, porque ele vai e condena uma parte das pessoas. A defesa não negou também, Aninha? Não, então, mas se a defesa não negou, a gente tem que partir desse pressuposto. A questão aqui não é se existiu ou não. Existiu, ponto. É quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro fez parte desta trama ou não. Então, quando eu falo que vocês estão falando a mesma coisa, é por isso. Todo mundo concorda que teve a trama golpista. Não dá mais para falar de suposta trama golpista. O cerne da questão é quanto Jair Bolsonaro estava ciente ou não, quanto ele estava incentivando ou não e quanto ele é responsável por isso ou não. Não, mas o Mano coloca uma questão assim, que foi utilizada a ABIN. Então, para investigar esse processo, não foi utilizado o aparato também da Polícia Federal para que as investigações fossem feitas? Mas outra questão também. Vamos trazer um ponto. Foram colocadas provas sobre os atos do dia 8 de janeiro. Atos esses que realmente tem que se repudiar. Mas qual o elo de ligação entre essas pessoas que estão sendo julgadas para que comprove que eles realmente participaram, dando ordens de que, olha, vamos invadir no dia 8 de janeiro a sede dos três poderes, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Congresso, Procuradoria-Geral da República, uma tentativa de abolição de Estado democrático de direito. Na denúncia da Procuradoria-Geral da República, o elo de ligação entre os acampamentos golpistas, os manifestantes do 8 de janeiro e a presidência da República é o personagem do general Mário Fernandes, que era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e que atuava diretamente na conexão com os acampamentos. Tem, inclusive, fotos dele presencialmente dentro dos acampamentos. Ele é um dos mais exaltados golpistas dessa trama, um dos mais entusiastas da aplicação do golpe. Tá, e dentro dessas provas... confessou em juízo... dentro dessas provas, quais são as provas evidentes de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, os outros 7 réus realmente estão envolvidos? Vou pedir uma breve interrupção aqui, só para recepcionar todo mundo também nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, debate quente, agitado, urgente aqui, ainda avaliando todos os contornos e os reflexos do voto do ministro Luiz Fux ontem, na expectativa da retomada dos trabalhos para o 5º dia de julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Mas, para todos os efeitos, apesar do próprio voto do ministro Fux estar sendo altamente debatido e pode ter sido ali um divisor de águas, até para a sequência, eu fiquei ouvindo aqui o comentário da Aninha também, eu não pude ter... Baseado no bom senso, acho que na lógica básica que eu imagino que muitos de vocês aí do outro lado também pensaram, como é possível a gente presenciar vícios processuais formais tão flagrantes acontecendo dia após dia a olhos nus, com o nosso histórico recente? Aquela frase do jornalista Ivan Lessa, David Tarso, que de 15 em 15 anos o brasileiro esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos, precisa ser atualizada para de 10 em 10 meses o Brasil esquece o que aconteceu nos últimos 10 meses ou 10 anos, porque se foi exatamente isso que acabou possibilitando o retorno do presidente Lula a ser reabilitado politicamente e hoje está sentado no Planalto governando o país,
por que cargas d'água a gente vai estar dando margem para esse processo de anulação acontecer logo em breve após a eleição? Se está tudo tão dado, tão previsível, que, de novo, o Brasil vai passar por mais um ciclo repetitivo de revisionismo, guerra de narrativas e apagamento da história, e ambos os lados querendo avançar a sua própria versão da história. Mas está dado. Qual é a chance de não haver uma avalanche de anulações após a eleição de 2026? Porque a justiça deveria funcionar igual o jornalismo, né? Não tem amigos a ponto de eu querer agradar, não tem inimigos a ponto de eu querer prejudicar, apenas o compromisso com a verdade e os fatos. Não. Então, na avaliação do julgamento, de que forma, a Aninha trouxe um ponto que eu acho que é muito importante, quanto à isenção daquele julgador. Então, assim, de que forma que a gente pode ver que realmente há um julgamento isento, sendo que ele também era uma das vítimas? Eu acho essa questão discutível por conta daquela tese de que o réu ele não pode cavar a falta, né? Ele não pode criar uma ameaça ao juiz para escolher não ser julgado por aquele juiz. Então, eu acho que esse ponto específico é passível de debate. O problema, para mim, está no foro. Está na questão geral de que não devia estar havendo esse processo no Supremo Tribunal Federal. Era preciso estar respeitando o devido processo legal na primeira instância. Então, essa é a minha posição. Agora, o que acaba acontecendo é que os ventos da política, a gente sabe, influenciam no modo como o judiciário funciona. O que, aliás, é mais um sintoma de que não se trata de ditadura de toga. Porque se a política influencia, é o Congresso Nacional que dá o termômetro desse tipo de situação. É o clima da sociedade que está contaminando o judiciário e não o oposto. Há muitas controvérsias nesse comentário do Mano, mas claro, só me vem à mente aqui imediatamente o fato de que o Supremo está articulando a todo vapor, fora a intervenção ali no IOF, judicializando tudo e sendo fiel da balança na nossa combalida República Federativa do Brasil, mas também na forma com a qual o ministro do Supremo ativamente, impondo seus caprichos e suas vontades ao presidente do Senado Federal, que aceita isso passivamente. Então, como eu sempre digo, o sistema de tripartição de poderes no Brasil virou um cruzamento sem sinal, carros colidindo, quando você quer criticar um, você acaba criticando outro, quando quer exaltar as virtudes de um, acaba, acaba difamando o outro. É uma loucura. De qualquer forma,